A partir de agora, passando a limpo as notícias do dia no Brasil e no mundo, está no ar o Jornal do Boris. Bom dia, muito bom dia. Está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir das primeiras páginas dos jornais. Ontem tivemos um dia politicamente agitado e as notícias hoje são de uma fertilidade imensa, pelo menos quantitativa, nos jornais. Vou mostrar para você as principais manchetes, depois a gente vai conversar. Inclusive, teve a reunião na Casa Branca entre Trump e Lula. Então, vamos para o Globo. Está aqui o Trump e o Lula na hora que eles trocaram cumprimentos, né? Às vezes esse cumprimento é ensaiado, né? Uma coisa gozada, era um tapete vermelho, o Lula subiu no tapete, que estava em posição oposta a ele estava paralelo ao tapete, o Trump em cima. Depois o Trump ocupou o tapete inteiro, ele ficou com uma parte do corpo para fora. Isso pouca gente percebeu. O Trump ocupou o tapete, que era mais estreito, claro, era uma passadeira. Olha a manchete: Ciro Nogueira recebia propina de 500 mil por mês de Vorcaro, diz PF. E olha como o Globo classificou a viagem do presidente Lula à Casa Branca. Um encontro de tom amistoso e com foco no comércio. Trump e Lula se reúnem por 3 horas, trocam elogios e evitam temas delicados. E o Lula depois deu uma entrevista na Embaixada Brasileira e, de novo, foi muito bem na entrevista. Eu não sei se tudo que ele falou encontra respaldo na verdade, mas ele sempre no exterior faz enfim, ele é um grande ator, ele faz esse brilhareco no exterior e aproveitou para fazer campanha eleitoral. Ele foi bem, não adianta você, bolsonarista, achar que ele foi muito mal, ele foi bem, e daqui a pouco a gente volta a esse assunto. PF diz que Vorcaro pagava mesada e viagens de jatinho a Ciro Nogueira. Você vê que os jornais deram preferência nos seus textos à questão Vorcaro-Ciro Nogueira, né? Inclusive, olha, o Estadão: líder do Centrão, Ciro Nogueira é alvo de ação da PF no caso Master. O Ciro Nogueira estava apoiando, oficialmente ainda não, apoiando o Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro. Ainda não estava consolidado o apoio, sorte do Flávio, porque a situação, eu te diria que é uma situação dificilmente sustentável, para dizer o mínimo. Na primeira reunião nos Estados Unidos, Lula e Trump concentram discussão em tarifas raras. Ali, os dois se cumprimentando e tudo. Olha, esse encontro. Bom, primeiro, o Lula, no exterior, assume uma condição de estadista. Ele se imbui, assim, baixa o estadista nele, e ele tem... é onde ele se sente bem, né? A maioria das pessoas que está lá não conhece o histórico dele, sabe que é um trabalhador que alçou a presidência da República, mas, enfim, ele se sente prestigiado, aquelas bandas, música, mesuras e tudo isso, e é onde ele
brilha ou faz um brilhareco. Bom, a reunião, que devia durar cerca de 1 hora, acabou durando 3, entremeada por um almoço, do grupo todo que ele levou e do grupo do presidente Trump. Conclusão, não tem conclusão nenhuma, não tem conclusão. Você disser, olha, qual é o resultado? Não tem, e não devia ter mesmo, porque não tem nada que devesse receber um sim ou um não dos presidentes. Aquela possibilidade, aquele medo que o Trump pudesse maltratar o Lula, não aconteceu. Podia ter acontecido, porque ele já fez isso com outros líderes mundiais. Ele estava calminho com o Trump e discutiu com o Lula alguns assuntos importantes. Eu vou ler aqui, para não escapar nada, vou ler aqui o Globo. Depois da química na ONU, ontem Trump elogiou o que ele chamou de dinâmico presidente do Brasil, enquanto Lula ressaltou a boa relação que muitos não imaginavam com o americano. A longa duração na Casa Branca terminou com a definição de que, olha o resultado, esse é o resultado, de que assessores dos dois lados seguirão negociando as tarifas comerciais entre os países, pauta dominante. Você vê que a questão do tarifaço não está resolvida. Tem gente que acha que pode aparecer um outro tarifaço, e o governo brasileiro aponta enganos nas apurações, nos números americanos. Então eles vão se reunir, eliminar os problemas e depois levar aos dois presidentes, aos dois governos, os resultados para um resultado final, tá? Aí continuamos. Sobre outro ponto de interesse americano, os minerais críticos brasileiros, Lula declarou que o país está aberto às empresas americanas que investam na área. Então, e o ministro fez uma declaração, o ministro das Minas e Energia, eles também falaram na coletiva depois da Embaixada Brasileira. O Brasil está aberto, acho que o Lula reiterou isso também. O Brasil está aberto a todos os países do mundo, comércio é comércio, pode ser com a China, pode ser com o Brasil, pode ser com os Estados Unidos. O Lula fez uma observação interessante. Você avalie. Quando o Trump fez, deu lá um recado da aproximação com a China, não falou direto, né? Se falou da ausência do capital americano aqui no Brasil em determinados setores. O Lula disse o seguinte: olha, nós fazemos concorrências de estradas, eu me lembro que ele falou de estradas, etc. Várias concorrências, as companhias chinesas participam. Vocês se afastaram, consideraram a América Latina algo menor e a China foi dominando o comércio, etc, etc. Isso é comércio, eles ocuparam os espaços vazios, essa é uma expressão minha, que vocês deixaram. Foi isso. Sobre outro ponto de interesse americano, os minerais críticos brasileiros, Lula declarou que o país está aberto a empresas americanas que investam na área. Você vê que o Brasil preferiu o caminho do investimento privado, não uma estatal como queriam as esquerdas brasileiras, inclusive grande parte do PT. 2 temas que seriam mais delicados: a investigação aberta nos Estados Unidos sobre o PIX e a possível classificação de facções brasileiras como terroristas. Ambas ficaram fora da conversa. É essa
a síntese. Repetindo, nenhuma decisão importante. Troca de opiniões. Não sei se o Lula foi convencido de alguma coisa pelo Lula, se o Trump ou o Lula se convenceram mutuamente, e as coisas ficaram para serem colocadas a limpo depois de 30 dias de reuniões entre as respectivas assessorias, que vão chegar a números verdadeiros, vão chegar a fatos que estão sendo contraditórios. Os americanos têm uma posição, uma história, os brasileiros apresentam outra, enfim, um encontro de números e versões. E aí as coisas vão caminhar. Se foi proveitosa a reunião, foi. Politicamente, deu um palanque para o Lula. Ele ocupou durante horas os principais noticiários, a demora e tudo isso, e teve uma vantagem. Eu não sei porquê, o que aconteceu, que houve uma quebra de um protocolo de reuniões do presidente americano com outros presidentes. Eles costumam sair, vai cada um para a sua bancadinha e tem uma entrevista coletiva dos dois juntos. Então eles podem contestar um ao outro e podem complementar e tudo, mas são entrevistas que envolvem vários assuntos. Claro que estava lá boa parte, a imprensa americana credenciada na Casa Branca, isso do Salão Oval. E aí eles cancelaram essa entrevista. E o Lula foi dar uma entrevista na embaixada. Claro, tinha imprensa estrangeira, inclusive americana, mas os assuntos não foram assuntos outros. Se o presidente estivesse lá, iam perguntar para ele do Irã, de Israel, perguntas que predominam neste momento na Casa Branca, dos credenciados na Casa Branca. Os jornalistas brasileiros reinaram, né, sobre os estrangeiros, americanos fizeram perguntas também, e tudo isso, eu não sei até que ponto o Lula ele derrapa às vezes nos números. O nome certo, ele dá um chute nos números, etc. Vamos ver isso nos próximos dias. E nos próximos dias, eu imagino que vai surgir, não tenho certeza, mas eu imagino que possa surgir uma versão americana do que aconteceu na reunião e os rumos que ela pode ter indicado. Isso, a única coisa que apareceu foi nas redes sociais, um textinho formal do presidente Trump. Reparei numa coisa que tem acontecido nas últimas aparições do presidente Lula. Só quero mencionar, não tem nada com essa viagem. Você viu que a Janja desapareceu. Na campanha, a Janja desapareceu. Janja, onde estás vós? Né? Desapareceu. Era uma boa oportunidade para ela colocar uma opinião, né, nessa reunião entre o Lula e o Trump. Eu estou achando que por obra e acaso, dos petistas, enfim, resolveram dar uma folga para a Janja, porque de vez em quando ela complicava as situações. Então você tem um rápido panorama, né? Se você espremer a reunião, não aconteceu nada, mas ela assim mesmo foi boa, foi uma aproximação. O Brasil tem uma demonstração de que a América Latina passou a interessar aos Estados Unidos, mas porque a China está avançando
na América Latina. Já é o principal parceiro comercial do Brasil, vai avançando, vai construindo uma estrada aqui, uma estrada de ferro ali, vai investindo, os carros chineses vão tomando o espaço dos carros americanos. Enfim, tem uma série de fatores. Terras raras são importantíssimas, o Lula colocou elas disponíveis ao mundo, não deu exclusividade para os Estados Unidos, que a boca pequena comentava-se que era uma coisa que o Trump queria. Ele pode ficar querendo, mas de querer não é poder. E é isso. Agora, o PT aumentou. Um jornal ligado ao partido deu uma manchete que eu vou mostrar, eu não vou fazer nenhuma consideração, você julga. Essa é uma coisinha que eu vou te mostrar daqui a pouco. Eu com o SBT, tá vendo? Daqui a pouco eu mostro. Quero mostrar isso, tá aqui, ó. Dá uma espiada, é o 247, é a opinião deles. Sucesso em Washington consolida Lula como o maior estadista da história do Brasil e um dos maiores do mundo. Presidente defende paz, reforma da ONU, soberania brasileira e diálogo global e encontro com Donald Trump na Casa Branca. Esses assuntos aqui realmente também foram abordados, né? O Vance está aqui, ó, o vice-presidente americano participou também, os dois aqui elegantíssimos, arrumados, o nosso chanceler, enfim, está aí. Essa é uma visão do Jornal 247, que apoia o Lula, né? Um jornal à esquerda tem direito de dizer o que quiser. Já um jornal mais à direita, a Gazeta do Povo, diz: juiz azul da Justiça do Trabalho diz que ativismo nos tribunais substitui a vontade do povo. Olha, são coisas que a gente vai assistir da Justiça do Trabalho. Enfim. PGR aponta risco de interferência de Ciro no caso Master. Acompanhe. Coitado do Ciro. O caso Master já interferiu nele. Isso deve ter sido uma coisa anterior. Tem uma pergunta aqui. Berço de grandes invenções, o Brasil parou de inovar. Porque invenções, quantas invenções o Brasil tem? Quantas? De que tipos? De que tipos? De quantos tipos? Caso Master, que está dominando o noticiário dos jornais. Realmente, o que a Polícia Federal encontrou? A Polícia Federal atuou sob autorização da Justiça. Então você não pode dizer que a Polícia Federal extrapolou, fez essa incursão na vida de Ciro Nogueira sem nenhum estardalhaço. Ninguém filmou, ninguém fotografou, etc. Né? Anunciou depois, claro, tinha que anunciar. E as coisas que vazaram, as coisas que apareceram são gravíssimas para ele. Quais são essas coisas? Primeiro, que ele recebia 500 mil ou 300 mil, tipo um salário fixo. Tem muita gente que chama isso de suborno. Segundo, que ele viajava por conta do Vorcaro. Ele e a companheira dele viajavam por conta do Vorcaro, que pagava hotéis caríssimos para ambos. Outra coisa, tem a troca de telefonemas, né? Telefonemas entre os dois. Outra coisa é que, de alguma maneira, ele servia ao Banco Master e aos interesses do Vorcaro. Aí tem a história de que ele mandou
um papel, enfim, uma sugestão, redigiu uma legislação sobre bancos, mandou com todo cuidado, sem colocar, dizendo, olha, nem o motorista pode saber, não coloca o envelope do Banco Master, toda essa conversa deles pelo telefone, ele mandou e depois ele, num outro telefonema, diz, olha, publicou o decreto que tinha que sair no Diário Oficial, acabou saindo exatamente como eu mandei, disse o Vorcaro. Não são as palavras dele exatas, mas eu estou interpretando o sentido, né? Então, a situação é grave, deve aparecer mais coisas. A delação do Vorcaro, tudo indica, não será aceita, ou já não foi aceita, né? Porque foi vista como uma espécie, como uma delação, mas tem uma defesa dos seus principais amigos. Eles estão escondidos, não estão citados na delação. Quer dizer, não é uma delação plena, completa, inteira, íntegra. É uma delação espertinha e tal, que inclusive preserva os amigos, os companheiros de quadrilha, etc. Quer ver? Vamos ver como a folha deu. É pequeno o texto, só para manter a exatidão das coisas. O presidente do PP e do Centrão, dono do Centrão, é alvo da operação no caso Master e suspeito, segundo a polícia, de apresentar no Senado emenda que beneficiou o banco. Defesa repudia ilação de ilicitude. Mas não negou o caso, hein? Ela diz, olha, é ilícito, não é ilícito, porque... Mas não disse, olha, ele não recebeu esse dinheiro. Até porque a Polícia Federal comparece com os extratos. Quer dizer, ela ouviu no telefone e foi lá, viu os extratos, ela compareceu com provas, né, convincentes do que aconteceu. Não é um papo só. A Polícia Federal fez buscas de endereço do presidente do PP, Ciro Nogueira, caso Master. Uma das suspeitas é de que o parlamentar recebia valores mensais de Daniel Vorcaro. Os repasses, que segundo a Polícia Federal seriam inicialmente de 300 mil, passaram a 500 mil. Eram feitos por um primo do dono do Master, preso ontem. Esse primo foi preso ontem. A operação foi autorizada pelo ministro André Mendonça, do STF. Vorcaro, diz a PF, bancou viagens internacionais em jatinhos, hospedagens e restaurantes para o senador Nogueira, ex-ministro de Jair Bolsonaro e suspeito de apresentar no Senado projeto que beneficiou o Master. A defesa do senador diz repudiar qualquer ilação de ilicitude sobre suas condutas. Aliados de Flávio admitem desgaste e esperam novas operações para definir vice. Claro que tem um desgaste, ele é ligado, foi ministro de Bolsonaro, é ligado. São duas coisas que podem alterar as pesquisas. Essa viagem do Lula, até o presidente da República dos Estados Unidos, e essa história do Vorcaro. Será que a história do Vorcaro prejudica? Será que a viagem do Lula, com o tempo de televisão enorme que ele teve ontem, ajuda? Ele chegou, parecia até um comício em determinados momentos. Ele explorou bem. Ele sabe, ele conhece, ele explorou bem. E agora
vai haver uma guerra, especialmente já está havendo nas redes sociais a respeito. Vão começar a aparecer os detalhes e versões de ambos os casos e podem causar para o Lula um avanço, melhorar a posição dele nas pesquisas, e para o Flávio pode causar algum desgaste. Pode, a gente não sabe como essas coisas funcionam. E também elas ficam dependendo de como os fatos serão tratados por ambos os lados, nas redes sociais, na imprensa, na TV, etc, etc. Então o bom é esperar, mas a perspectiva está aí. A perspectiva não é das melhores. Deixa eu ver o que eu te disse, que eu falei, né? Vendeu meu peixe agora, olha aí. Eu acho que eu tenho obrigação de mostrar que eu tô sendo o SBT, eu acertei o contrato com o SBT News vai transmitir ao mesmo tempo, é mais uma plataforma para transmissão do Jornal do Boris. Então, às 8 horas da manhã, vai transmitir para todo o Brasil e sua rede internacional, etc. Olha aí, tá vendo? Aí, quando eu estive na semana passada no SBT, eu falei, inclusive, num cenário de programa da Amanda Klein, com quem eu já trabalhei há muito tempo, que é uma pessoa que eu gosto muito, uma jornalista competente. Olha aí as fotos tiradas pela assessoria, pelo Rogério Palata, que é do SBT. Tá vendo? E tem uma foto de eu com, olha aí, tá vendo? Daniela Abravanel Beirute, que é a presidente do SBT, né, com Boris Casoy. Olha aí, uma foto para a posteridade. Daqui a 1000 anos vão olhar essa foto e dizer, ó, bom, tá aqui, ó, a minha visita, a minha ida para assinatura de contrato, contatos com a direção do SBT, o diretor de jornalismo me recebeu também, enfim, é uma coisa. E outros companheiros com quem eu trabalhei há 30 anos atrás ainda andavam por lá, para surpresa minha. Falta pouco tempo, 2 minutos, eu não acredito. Bom, aí deixa eu ver o que tem. Deve ter faltado muita coisa, né? Sinais contraditórios da agenda mineral brasileira é o editorial da Folha de São Paulo, o editorial do Estadão. Essas coisas que estão acontecendo agora vão repercutir mais amanhã. O pessoal está se informando, né? Ecossistema da corrupção, é o Estadão. Suspeita de envolvimento do senador Ciro Nogueira no escândalo do Master mostra a extensão do esquema de Daniel Vorcaro no coração do Estado brasileiro para assaltá-lo. Olha aí. E, enfim, líder do Centrão, Ciro Nogueira, alvo de ação da Polícia Federal. Tem páginas e páginas e páginas do Master em todos os jornais, com detalhes, toda a história. Não dá para eu relatar para vocês, temos 30 minutos de programa. Deixa eu falar do café. Tomou café em Lula, lá de graça, lá no Palácio, na Casa Branca, no Salão Oral, o Salão Oval. Bom, aí, tá aqui. Quem tomou esse café caríssimo conosco, num dia histórico como hoje, posterior à visita e esse encontro desses 2 grandes presidentes na Casa Branca? Zélia Carvalho, Alex Moreira, Juliana Santos, Leia Fernandes, Adriano Silva, Elisete Pierro, Clotilde Moraes, Maria da Paz, Estela
Lira, Paulo Noro, Ailton Cardoso, Lígia Correia, Rubens Alves, da Cidade Ademar, Gracinha Casaniga, de Santa Catarina, Noeli Souza, de Dois Vizinhos, que é uma cidade paranaense, e João Batista, de Pereiras. Tem uma cidade chamada Pereira, na Colômbia. Na Colômbia, essa é onde? Não sabe, o Cássio não sabe. Deve ser, eu não sei. Ele, geralmente, como ele é paranaense e como ele costuma privilegiar o Paraná, ou como ele tem parentes em Santa Catarina, ele de vez em quando bota um ovinho no galinheiro deles. Pessoal, muito obrigado. Vamos esperar que o país consiga reagir, porque o Brasil está mal mesmo. Não é aquele espetáculo róseo que nós vimos ontem. O país não está bem. E ainda mais tudo parametrado por uma campanha eleitoral. Espero você amanhã às 8 horas em ponto. Bom dia.